Você já ouviu um som estranho no meio da noite, como passos leves, mas pesados ao mesmo tempo, seguido por um cheiro ruim, quase sufocante? Agora imagine abrir os olhos e ver, no canto escuro do seu quarto, duas luzes vermelhas te encarando. Dizem que no Nordeste do Brasil existe uma criatura que não apenas assusta, ela pune. E o pior, ela sabe exatamente quando você mentiu, desobedeceu ou fez algo que não deveria. Essa é a história da cabra cabriola, uma das lendas mais perturbadoras e menos comentadas do nosso folclore. Mas antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like, porque aqui a gente traz histórias reais, lendas esquecidas e mistérios que muita gente prefere não lembrar. Agora, apague a luz e escute com atenção, porque talvez ela ainda esteja por perto. A lenda da cabra cabriola não nasceu de um único lugar, nem de uma única cultura. Ela é resultado de algo muito mais profundo e mais antigo. Durante o período colonial, o Nordeste brasileiro, especialmente regiões da Bahia, Pernambuco e Sergipe, se tornou um ponto de encontro entre diferentes crenças. De um lado, os colonizadores europeus traziam histórias sobre criaturas demoníacas, muitas vezes associadas a animais com chifres, como bodes e cabras, símbolos ligados ao pecado e ao próprio diabo dentro da tradição cristã. Do outro, povos africanos escravizados carregavam consigo entidades espirituais complexas, ligadas à natureza, à ancestralidade e ao equilíbrio entre forças invisíveis. E já aqui, os povos indígenas tinham suas próprias narrativas sobre espíritos da mata, entidades que puniam quem quebrava regras ou desrespeitava o mundo ao seu redor. Foi desse encontro, tenso, espiritual e cheio de medo, que algo começou a tomar forma. Uma figura híbrida. Uma criatura que não era apenas um animal, nem apenas um demônio, mas algo no meio disso. Algo que observava, algo que julgava, e que, eventualmente, punia. Os primeiros registros da cabra cabriola não estão em livros. Eles estão na memória. Relatos orais que começaram a circular com mais força a partir do século XIX, principalmente em comunidades rurais, onde a noite era escura e o silêncio, absoluto. Nessas regiões, histórias não eram apenas entretenimento. Eram ferramentas. Pais e avós começaram a repetir um aviso simples, mas assustador. Se você não se comportar, a cabra cabriola vai te pegar. No começo, parecia só mais uma forma de disciplinar crianças. Mas o problema é que algumas dessas histórias começaram a ganhar detalhes demais. Detalhes que não pareciam inventados. Porque, segundo alguns relatos, a cabra cabriola não ficava só na imaginação. Ela aparecia. E quando aparecia, sempre deixava algo para trás. Um cheiro, um rastro, ou um silêncio estranho demais para ser ignorado. Ninguém sabe exatamente quando ela aparece. Mas quem já ouviu, diz que o primeiro sinal nunca é visual. É o cheiro. Um odor forte, ácido, quase como algo queimando, misturado com enxofre. Depois, vem o som. Passos irregulares, como se algo estivesse saltando, mas pesado demais para ser apenas um animal comum. E então, o silêncio. Um silêncio tão profundo, que parece engolir tudo ao redor. Segundo a tradição, a cabra cabriola assume a forma de uma cabra preta, mas não uma cabra qualquer. Seus olhos brilham como brasas vivas. Os chifres são retorcidos, quase deformados. A boca, grande demais, cheia de dentes afiados e irregulares. E o mais perturbador, ela não anda. Ela salta. De forma brusca, imprevisível, quase como se surgisse de um lugar onde não deveria existir. Há versões que dizem que ela emerge da terra, ou aparece em encruzilhadas, ou até dentro de casas. Sim, dentro de casas. No interior da Bahia, um relato que atravessou gerações ainda é contado em voz baixa. Uma mulher, já idosa, descreveu algo que aconteceu quando ela tinha apenas 8 anos. Era madrugada. Ela acordou com um barulho vindo debaixo da cama. No começo, pensou ser um animal, talvez um gato. Mas o som não era contínuo. Era espaçado, como se algo estivesse esperando. Ela puxou o lençol devagar e olhou. No escuro, 2 pontos vermelhos, fixos, observando. Ela tentou gritar, mas não conseguiu. E então, o cheiro. Forte, sufocante, como algo podre misturado com fumaça.
Segundo o relato, a criatura começou a se mover, lentamente, raspando algo no chão. E então, um som. Uma espécie de risada. Baixa, rouca, e completamente fora de lugar. Na manhã seguinte, a família encontrou marcas no chão de barro do quarto. Marcas que não eram de pés humanos, nem de nenhum animal conhecido na região. A menina nunca mais dormiu sozinha. E até o fim da vida, evitava olhar para baixo da cama. Outro caso, vindo do interior de Pernambuco, envolve 3 jovens que voltavam de uma festa junina. Era a noite de São João. O caminho de volta passava por uma encruzilhada cercada por mato fechado. Eles começaram a sentir algo estranho antes mesmo de ver qualquer coisa. O vento parou. Os sons da festa desapareceram. E o cheiro surgiu. Um dos jovens relatou que viu primeiro uma silhueta, baixa, mas larga, parada no meio do caminho. Quando se aproximaram, perceberam que não era uma pessoa. Era uma cabra. Mas ela estava de pé, imóvel, com a cabeça levemente inclinada, como se estivesse analisando cada um deles. E então, os olhos, vermelhos, brilhando no escuro. Sem aviso, a criatura deu um salto. Um movimento tão rápido, que nenhum deles conseguiu reagir. Eles correram, sem olhar para trás. No dia seguinte, um deles voltou ao local, e encontrou marcas profundas no chão, como se algo tivesse sido cravado com força. E um detalhe que ele nunca esqueceu: o cheiro ainda estava lá. Em Sergipe, uma história ficou conhecida em uma pequena comunidade rural. Uma criança começou a dizer que a cabra estava dentro do armário. A família achou que era imaginação. Mas todas as noites, no mesmo horário, o menino chorava. Dizia que ouvia respiração e algo arranhando a madeira por dentro. Até que, em uma noite, o pai decidiu verificar. Abriu o armário. Não havia nada. Mas o cheiro era insuportável. Nos dias seguintes, começaram a aparecer marcas por dentro da porta. Arranhões profundos, de dentro para fora. Como se algo estivesse tentando sair. A família abandonou a casa semanas depois. E segundo vizinhos, ninguém mais conseguiu ficar ali por muito tempo. Os relatos mudam de lugar, de época, de pessoas. Mas alguns elementos nunca mudam. O cheiro de enxofre. Os olhos vermelhos. O comportamento silencioso antes do ataque. E a sensação de estar sendo observado. Para muitos, isso é apenas coincidência. Para outros, é prova de que a cabra cabriola nunca foi apenas uma história. Mas existe algo ainda mais inquietante. Porque nem todas as versões dizem que ela mata. Algumas afirmam que ela escolhe e pune, de acordo com o erro de cada pessoa. Na próxima parte, você vai entender o verdadeiro significado por trás dessa lenda. E porque ela foi usada por gerações como algo muito mais poderoso do que apenas medo. Depois de ouvir tantos relatos, fica uma pergunta inevitável. E se a cabra cabriola nunca foi apenas uma criatura? E se ela for algo maior? Algo construído, não só para assustar, mas para controlar. Ao longo das gerações, essa lenda foi repetida com um objetivo muito claro: ensinar, corrigir, impor limites. Assim como outras figuras do folclore brasileiro, como o Homem do Saco e o Bicho-Papão, a cabra cabriola se tornou uma ferramenta poderosa dentro da cultura popular. Mas existe uma diferença importante. Enquanto essas entidades apenas levam crianças, a cabra cabriola julga. Nas histórias mais antigas, ela não aparece sem motivo. Ela surge quando alguém mente, desobedece, desrespeita os mais velhos, ou age com maldade. Ou seja, ela não ataca ao acaso. Ela escolhe. Isso transforma a lenda em algo ainda mais eficaz do ponto de vista psicológico. Porque o medo deixa de ser externo e passa a ser interno. A criança não teme apenas a criatura. Ela teme as consequências das próprias ações. A aparência da cabra cabriola não é aleatória. Ela carrega símbolos profundamente ligados à tradição cristã. A cabra, historicamente, sempre esteve associada ao pecado, à desobediência e ao próprio diabo. Os chifres, o cheiro de enxofre, os olhos em brasa. Tudo isso reforça uma imagem muito específica: a do mal que observa
e pune. Durante o período colonial, essas ideias foram amplamente difundidas, principalmente em regiões como Bahia, onde a religiosidade popular sempre teve forte presença. Mas aqui acontece algo interessante. Essa figura europeia não permaneceu igual. Ela foi transformada. No Brasil, crenças não apenas coexistem, elas se misturam. Influências africanas trouxeram a ideia de entidades que equilibram justiça e consequência. Já os povos indígenas contribuíram com a noção de espíritos ligados à natureza, que punem aqueles que quebram regras invisíveis. O resultado? Uma criatura única, que não é apenas um demônio, nem apenas um espírito, nem apenas um animal, mas uma fusão de tudo isso. A cabra cabriola passa a representar algo maior: a consequência. No sertão da Bahia, um relato ficou marcado como o caso do menino mentiroso. Segundo moradores, um garoto tinha o hábito de inventar histórias, muitas vezes causando problemas na comunidade. Ele mentia sobre vizinhos, sobre acontecimentos, até sobre perigos que não existiam. Até que, certa noite, algo mudou. Ele acordou gritando. Dizia que tinha visto uma cabra dentro do quarto. Ninguém acreditou. Mas, a partir daquele dia, ele nunca mais mentiu. Quando perguntavam o motivo, ele apenas respondia: "Ela disse que volta." O mais estranho, naquela mesma semana, a família começou a sentir o cheiro. Sempre à noite. Sempre no mesmo horário. Um outro relato: no interior de Pernambuco, um agricultor relatou um encontro incomum. Ele estava sozinho na plantação, já no fim da tarde. Segundo ele, começou a ouvir algo se movendo entre os arbustos. Pensou ser um animal. Mas então viu uma cabra preta, parada, olhando diretamente para ele. Ele tentou espantar, gritou, bateu o pé. Nada. A criatura não se movia. Até que, de repente, ela avançou. Mas não atacou. Apenas parou, a poucos metros. E ficou ali, encarando. Segundo o próprio relato, naquele momento ele lembrou de algo. Naquela semana, ele havia enganado um vizinho em uma negociação. No dia seguinte, ele voltou atrás e desfez o acordo. E nunca mais viu a cabra. Essas histórias, reais ou não, seguem um padrão inquietante. A cabra cabriola não é apenas um monstro. Ela funciona como um espelho moral. Ela aparece quando algo está errado. E desaparece quando aquilo é corrigido. Isso explica por que a lenda resistiu por tanto tempo. Ela não depende apenas do medo. Ela depende do comportamento humano. Mesmo hoje, em tempos modernos, a lenda ainda é contada. Ainda é sussurrada. Principalmente em cidades do interior, onde a noite continua escura. E o silêncio continua profundo. Porque algumas coisas mudam. Mas o medo, esse continua o mesmo. Mas existe algo ainda mais perturbador. Algumas versões dizem que a cabra cabriola não age sozinha. E que, em certas regiões, ela assume formas diferentes. Formas ainda mais perigosas. Na próxima parte, você vai conhecer as variações mais assustadoras dessa lenda, incluindo a misteriosa cabra de fogo, e relatos que acontecem até hoje. Se você acha que já entendeu a cabra cabriola, é aqui que tudo fica mais perturbador. Porque, em diferentes regiões do Nordeste, ela não é sempre a mesma. A aparência muda. O comportamento muda. Mas a essência continua a mesma. Punir. No interior da Bahia, existe uma versão ainda mais sombria conhecida como cabra preta. Diferente da cabriola tradicional, essa não aparece dentro de casas. Ela pertence a lugares específicos. Cemitérios. Plantações abandonadas. Terras onde algo errado aconteceu. Dizem que ela surge como uma sombra sólida, quase sem forma definida, mas com olhos intensamente vermelhos. E o mais inquietante, ela não ataca de imediato. Ela observa. Muitos relatos afirmam que quem vê a cabra preta sente um peso no corpo, como se estivesse sendo julgado. E há quem diga que ela está ligada a práticas antigas, feitiços mal feitos, promessas quebradas, e até rituais abandonados. Um grupo de jovens decidiu atravessar um cemitério à noite, como prova de coragem. No início, tudo parecia normal. Até que um deles sentiu algo estranho. Um frio
fora do comum. Quando olharam para o fundo do terreno, viram uma forma escura, parada, entre as cruzes. Um dos jovens jurou que os olhos estavam brilhando. Outro disse que ouviu um som, baixo, como respiração. Eles correram. Mas um deles ficou paralisado. Dias depois, ele contou que não conseguia sair do lugar, porque sentia que se movimentasse, aquilo viria atrás. Ele nunca mais voltou ao cemitério. E segundo amigos próximos, nunca mais foi o mesmo. Em comunidades do Nordeste, especialmente ligadas a tradições populares e quilombolas, surge uma variação ainda mais visual: a chamada cabra de fogo. Diferente das outras versões, essa não se esconde na escuridão. Ela brilha. Seu corpo parece envolto em chamas. E seus olhos são ainda mais intensos. E ela aparece em momentos específicos, principalmente durante festas, como festa de São João, mas não como celebração, e sim como aviso. Durante uma festa no interior de Pernambuco, moradores relataram algo incomum. Entre fogueiras e fogos de artifício, alguém viu uma chama se movendo além da plantação. No começo, pensaram ser alguém com uma tocha, mas a chama tinha forma e se movia rápido demais. Um dos homens decidiu se aproximar. Segundo ele, a chama parou. E então, tomou forma. Uma cabra, com o corpo envolto em fogo, mas sem se consumir. Ele voltou correndo. Na mesma semana, uma sequência de acontecimentos ruins atingiu a comunidade. Animais desapareceram. Colheitas foram perdidas. E uma família deixou a região após um episódio nunca totalmente explicado. Desde então, sempre que algo estranho acontece próximo ao São João, alguém sussurra: ela voltou. Com o tempo, a cabra cabriola começou a se misturar com outras figuras do imaginário popular. Em algumas regiões, ela é associada ao lobisomem, principalmente pela ideia de transformação. Em outras, aparece ligada ao capiroto, como uma manifestação direta do mal. E em contextos mais urbanos, há quem acredite que ela seja apenas uma forma diferente de algo mais antigo. Algo que muda de nome, mas nunca desaparece. Independentemente da versão, todas carregam os mesmos elementos centrais: a presença do erro humano, a manifestação do medo, e a consequência inevitável. A cabra cabriola não é apenas uma criatura que assusta. Ela é uma ideia que se adapta. E talvez seja exatamente por isso que nunca deixou de existir. Mas existe um detalhe que poucos percebem. Se ela aparece apenas quando alguém erra, então a pergunta não é: ela existe. A pergunta é: por que tantas pessoas, em lugares diferentes, relatam exatamente a mesma coisa? O mesmo cheiro, os mesmos olhos, a mesma sensação. Agora me diz uma coisa: se você estivesse sozinho, no silêncio da noite, e começasse a sentir aquele cheiro, você teria coragem de olhar? Se essa história te arrepiou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você já ouviu falar da cabra cabriola? Ou conhece alguém que já viu algo parecido? Porque aqui, a gente não conta só histórias. A gente revela o que muita gente prefere deixar no escuro. E no próximo vídeo, talvez, a próxima lenda seja ainda mais perturbadora.